Boa tarde ou boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson Simes Cuca e eu me formei em Sistemas de Informação no Mackenzie em 2014. Em 2013, eu consegui uma bolsa do governo federal, da época, num programa chamado Ciências Sem Fronteiras, e eu cursei 2 semestres adicionais de SI na Irlanda, numa faculdade chamada National College of Ireland. Porque na época a Irlanda era uma das poucas opções de países de língua inglesa quando eu apliquei para esse programa. Como a bolsa durava um ano, e o ano letivo aqui na faculdade dura 9 meses, durante os 3 meses restantes a gente tinha a opção de arrumar um estágio ou fazer um projeto de pesquisa na faculdade. E aí, durante esses 3 meses, eu acabei encontrando uma vaga de programador numa universidade diferente da que eu estava estudando, chamada Dublin City University. Nesse estágio, o cara que era o meu chefe, ele recrutava candidatos a doutorado para ele supervisionar. E como ele achou que eu fui bem no estágio, ele me convidou para o doutorado, que eu comecei um ano depois dessa data, porque eu tinha que voltar para o Brasil, que era uma regra da Bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Essa bolsa de doutorado ela foi paga pelo governo da Irlanda e foi bem concorrido conseguir, porque é necessário um projeto de pesquisa. Quando você aplica para o doutorado, você tem que ter já programado o que você planeja fazer para os 4 anos do doutorado. E no meu caso, o meu supervisor ele não me entregou isso pronto, ele quis que eu decidisse a área de pesquisa e ele apenas me deu uns direcionamentos para escrever esse projeto, meio que como um teste de inglês e de competências técnicas. Outro ponto importante é que para a bolsa do PhD, tanto para a faculdade quanto para o meu supervisor e para a agência de pesquisa que dá a bolsa, eles olharam para o meu histórico, para as notas e as matérias cursadas. E a grade de SI do Mackenzie impressionou meu supervisor, por exemplo, já que no geral, pelo menos aqui, os alunos cursam menos matérias do que eu tinha cursado. E mesmo em período integral, eu fiz o curso de SI à noite, e mesmo assim eu tinha cursado mais matérias, acho que até a carga horária é maior do que um período integral aqui. E isso contou bastante para eu conseguir a bolsa. E diferente do que muitos pensam, não é preciso fazer um mestrado para começar o doutorado. Eu sei que no Brasil o mestrado conta muito para conseguir uma bolsa de doutorado. Aqui também, se eu tivesse tido um doutorado, eu teria tido até mais pontos na seleção. Mas mesmo sem o mestrado, eu ainda consegui pegar a bolsa. E mesmo que não tenha mais o programa do Ciência Sem Fronteiras, ainda assim tem bastante bolsa pelo mundo, incluindo no Brasil. E só precisa aplicar e fazer as conexões certas. O ano que eu fiquei aqui durante o Ciência Sem Fronteiras me ajudou bastante nesse quesito em conhecer as pessoas certas e em conhecer mais como funciona o doutorado, já que eu nunca tive ambições de seguir na área acadêmica, nunca pensei em fazer doutorado, mas para quem tem interesse e tem inglês razoável é uma possibilidade. A área que eu escolhi para o meu PhD foi Internet das Coisas, mais especificamente na performance das redes e também na área de novas interfaces para Internet das Coisas. Falando do Brasil, quando eu estava no Brasil, eu trabalhei desde o primeiro semestre da faculdade, principalmente na área de telecom, mas também trabalhei na IBM, trabalhei em algumas outras empresas. E experiência profissional sempre conta para conseguir esse tipo de bolsa. Eu lembro que na aplicação, uma seção que tinha era de experiências profissionais e contava bastante pontos para conseguir a bolsa. O doutorado em si, ele é bem puxado, mas ele te dá a oportunidade de viajar bastante para conferências, deixa o seu currículo mais competitivo, pelo menos na Europa. Mas eu já vi bastante pesquisa também no Brasil e em áreas afins, então mesmo para quem faz o doutorado fora e depois volta, eu acho que vale a pena. Você aprende a publicar vários artigos científicos, melhora a escrita, melhora muito o seu inglês. Durante o doutorado eu tive umas 9, 10 publicações, a maioria em conferências e também num periódico, que um dos requisitos para formar é você ter pelo menos uma publicação em um periódico. E depois do doutorado,
eu acabei decidindo fazer o pós-doutorado no mesmo laboratório que eu fiz o doutorado, que basicamente é você virar um funcionário da faculdade e não ser mais bolsista. É lógico que depende da faculdade ter algum projeto em andamento, e quando você termina o doutorado, você pode aplicar para outras faculdades para fazer pós-doutorado também. Mas eu dei sorte do laboratório que eu fiz o PhD, estava precisando de pessoas para continuarem na pesquisa através do pós-doutorado. O projeto de pesquisa que eu tô, ele desenvolve tecnologias de realidade virtual e de criação digital para óperas. E em paralelo eu continuo trabalhando na finalização de umas publicações adicionais derivadas do doutorado. Eu ainda tenho vontade de voltar para a indústria, mas o pós-doutorado ele ajuda você a continuar na área acadêmica, para, por exemplo, dar aula à noite, ou se mais para frente eu quiser ficar na área acadêmica full time, também o pós-doutorado conta bastante. Numa linha do tempo rápido, eu comecei no Mackenzie em 2010, me formei em 2014, incluindo o tempo do Ciência e Fronteiras. Em 2016 eu comecei o doutorado e acabei em dezembro de 2019. E em janeiro desse ano, 2020, eu comecei o pós-doutorado. E para quem tem interesse em ter alguma experiência no exterior, através de pós-graduação, ou para quem tem vontade de ingressar em pesquisa, eu recomendo focar bastante no inglês, ter umas notas razoáveis na faculdade, porque eles sempre olham o histórico e faz diferença na seleção. E para mestrado, por exemplo, aqui eu vejo bem poucas bolsas, então o PhD é uma boa opção, porque eles também te pagam um salário para você se manter, então você não tem que fazer o PhD e trabalhar ao mesmo tempo. O PhD, pelo menos por 4 anos, vai ser o seu trabalho. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me adicionar no LinkedIn e boa sorte.